Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula 10, nós vamos estudar o advérbio e as partículas expletivas. São assuntos bem descomplicados e por isso vamos conseguir ver todo ele em poucos minutos. Vamos lá? Então, a definição de advérbio e algumas características que vão facilitar a nossa identificação. Advérbios são palavras invariáveis para começo de conversa. Elas não sofrem variação nem de gênero nem de número, ou seja, não existe masculino ou feminino e ela não vai para o plural. O que é a função do advérbio? Geralmente, na maioria dos casos, é modificar o verbo, né? Indicar circunstância ao verbo. Vamos analisar a própria palavra advérbio. Esse prefixo ad vem do grego, que significa perto de, e verbo, lembra verbo. Então, ó, só a palavra já dá para perceber que advérbios são palavras que vêm junto ao verbo, vêm do lado, acompanhando. Para quê? Para indicar circunstâncias, para modificar essa ação verbal. Mas, em alguns casos especiais, o advérbio pode modificar não só o verbo, mas também adjetivos, outros advérbios ou até uma frase inteira, uma oração inteira. Vamos ver. Ó, aqui, ele é invariável, como havia dito, não, ou seja, é não só a flexão de gênero e número. Olha aqui nessa frase. Eles foram bastante sinceros quanto à situação. Esse sincero está no plural. A gente tem uma vontade de botar esses bastantes no plural, né? Só porque o sincero está no plural. De fato, o bastante está intensificando o sincero, está qualificando esse adjetivo aqui. Mas, como ele é um advérbio, ele não pode sofrer flexão de número. Ele tem que ficar no singular. Olha aí, o que é que o advérbio modifica? O verbo, aqui nesse exemplo, o avião decolou suavemente. Suavemente é o modo como ele decola. Essa ação de decolar, ele decola de forma suave. Em casos quando ele modifica adjetivos, cachorros são incrivelmente fiéis aos donos. Fiéis, adjetivo, incrivelmente, está qualificando esse fiéis. Eles são incrivelmente fiéis. Outros advérbios, ó, um advérbio que modifica um outro advérbio. Tínhamos que caminhar muito devagar. Devagar é um advérbio. E esse muito está intensificando esse devagar. O devagar está modificando o verbo caminhar, porque é como ele está caminhando, ó, devagar. Mas esse muito está intensificando o devagar. Ou uma oração inteira. Certamente viajaremos neste final de semana. Viajaremos nesse final de semana? Certamente. Esse certamente está se referindo a toda essa oração. Agora, os advérbios também, eles estão presentes nas frases em outras formas, podem também ser como locuções verbais. Locuções verbais são expressões constituídas de duas ou mais palavras que, quando unidas, exercem uma função de somente um advérbio, né? Tem o valor somente de um advérbio. E na oração, quando estão na oração, eles têm a função sintática de adjunto adverbial. É, resultam geralmente da combinação essas palavras que se unem para formar a locução verbal. Aí eu coloquei alguns exemplos, pode ser preposição com artigo e substantivo, ou preposição, adjetivo, ou preposição, artigo e advérbio. Vamos ver exemplo. Vamos olhar de perto. Esse de perto é a locução adverbial, porque está qualificando, está modificando o verbo olhar. Ele está olhando de perto. E ele é formado por uma preposição e um outro advérbio, perto. Choverá à noite. Esse ao é uma crase. Lembra que a crase é formada pela preposição a com o artigo a? Então, a preposição a com o artigo a e noite, substantivo. Outro exemplo de locução adverbial. Palavras que funcionam como adjetivos ou advérbios.
Às vezes a gente confunde numa frase, a gente usa um adjetivo, mas ela está naquela frase com a função de advérbio. O nome disso se chama derivação imprópria. Eu coloquei aqui, ó. O que é derivação imprópria? Quando a palavra pertencente a uma classe é usada como fazendo parte de outra. Vamos ver um exemplo. Paulo fala rápido. Isso é uma frase muito comum que a gente fala no dia a dia, né? Nas conversas informais. Sendo que essa palavra rápido, ela é um adjetivo, certo? Porém, nessa frase, ele está se referindo ao verbo falar. Quem se refere a verbos são advérbios. Então, nessa frase aqui, ele está se caracterizando como um advérbio. Se a gente trocasse essa frase por essa aqui, ó, Paulo fala rapidamente, estão dando o mesmo sentido, transmitindo a mesma mensagem. Eles vendem caro os livros. Da mesma forma, caro é um adjetivo, mas ele está se referindo ao verbo vender. Quem se refere a verbos são advérbios. Agora nós vamos ter a classificação dos advérbios. Um macete para a gente usar para quando houver questões que peçam para a gente identificar e classificar os advérbios, é só ver a semântica, porque o critério é de ordem semântica. É só ver o que esse advérbio está querendo significar naquela frase. Ó, tempo. Aos domingos, as crianças sempre se reúnem na praça. Tempo, aos domingos. Quando? Sempre. Quando? Sempre. Lugar. É difícil viver aqui. Quando vocês estão longe, ó. É difícil viver aonde? Aqui, o lugar. Quando vocês estão aonde? Longe. Intensidade. Ela se expôs demais ao sol, muito intensidade. Modo. Eles entraram discretamente. Outra dica. Todos os advérbios terminarem em mente são de modo. Afirmação. Essa comida é de fato maravilhosa. Uma afirmação de fato. Negação. De forma alguma nós apoiaríamos essa ideia. Não, não mesmo. Não apoiaríamos essa ideia de forma alguma. Dúvida. De a- Se acaso você for lá, por favor, avise-me. Acaso, talvez, dúvida. Aqui eu coloquei uma observação que é muito comum a gente cair nesse erro em redações. Vamos ver. Algumas vezes são utilizados na mesma frase dois ou mais advérbios de modo, ou seja, modo tem vários, mas muitos deles terminam em mente, formados pelo acréscimo do sufixo mente, aqueles que terminam com mente. Nesses casos, recomenda-se que o sufixo seja utilizado apenas no último advérbio da sequência. Observe, os assaltantes atravessaram a portaria rápida e sorrateiramente. O mente só está presente nesse último, mas esse rápido também era para ser um advérbio, certo? Uma diquinha aí, caso vocês queiram usar dois advérbios numa frase, numa redação, né, por exemplo. Palavras denotativas. O que são palavras denotativas? São termos que não fazem parte de uma classe morfológica específica. Aí o que é que acontece? O que é que isso tem a ver com esse assunto de advérbio? Porque às vezes a gente usa essa palavra, a gente classifica essas palavras denotativas como advérbios, mas não. Na verdade, elas não pertencem a nenhuma classe morfológica, nenhuma classe gramatical. Vamos ver alguns exemplos, ó. De inclusão, até, inclusive, mesmo, também. De exclusão, apenas, somente, salvo. De designação, eis. De realce, cá, lá, só, é que. De retificação, aliás, ou melhor, ou antes, isto é, melhor dizendo. De situação, afinal, agora, então, mas, e aí? E aí são classificadas justamente a partir do sentido que elas dão no enunciado, na frase, né? Então, ó, de olho nessas palavrinhas que parecem muito com advérbios, mas na verdade não são. Partículas expletivas. Partículas expletivas, ou também chamadas de realce,
O papel delas é somente realçar ou enfatizar alguma palavra, outra palavra ou uma sentença. E só por ser essa função de realce, né, algo a mais, se for retirado da frase, não vai fazer diferença. Continua com o mesmo sentido, não tem nenhum prejuízo, né, semântico ou até mesmo sintático. Aí eu coloquei alguns exemplos, né, para a gente entender melhor e também saber identificar mais rápido se são partículas expletivas. Ó, o que? Entrando também na parte da redação, às vezes o corretor tira ponto porque usa muita palavra que, está usada de forma muito excessiva no texto, porque é justamente quando a gente coloca sem perceber como partícula expletiva, que não tinha necessidade de estar lá. Ó, quase que ela desmaia. Vamos tirar para ver? Quase ela desmaia. Então é bom a gente estar atento a isso e ver se realmente aquela palavra é necessária naquela frase. Só, lá, cá, não. Ó. Vejam só que palhaçada. Vejam que palhaçada. Pronomes oblíquos átonos também, ó. Me, ti, si, nos, vos, quando são acompanhados de verbo intransitivo. Vou-me embora amanhã. Vou embora amanhã. Mesmo sentido. Verbo ser também muito comum, usado nas conversas, né, informais. A criança fez foi pirraça. A criança fez pirraça. Pronto. Também expressões como é que, é onde, é quando. O povo é que deve cobrar os políticos. O povo deve cobrar os políticos. Pronto, gente. É isso. Tá vendo? Foi muito rapidinho. E façam exercícios, que o importante é isso, que eu sei que vocês vão tirar de letra o assunto. O importante é mesmo são os exercícios, exercitar bastante. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem entrar em contato comigo, que eu vou estar à disposição e vou adorar ajudar vocês, tá? Boa semana, bons estudos!